Primeiramente, obrigado, Pai, por tudo, por mais um dia, por chegar ao final da leitura do livro de Deuteronômio. Graças te dou por nos fazer chegar até aqui, Pai. E sei que amanhã daremos continuidade ao livro de Josué. Mas obrigado, Pai. Seja conosco na leitura de hoje. Que nos dê uma interpretação boa, nos revele coisas que ainda não vimos no livro de Deuteronômio. Obrigado. Obrigado. Apenas digo isso. Pelo dia, pela respiração. Orei confiante no nome do Senhor Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 29. Deus faz nova aliança com o povo, o quarto discurso de Moisés. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel, então lhes disse: vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desviou do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão
sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança, escrita neste livro da lei. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês, e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro, com ira, indignação e grande furor. E o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 30, verso em diante. Promessas de misericórdia. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvido à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará assim a alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer os mandamentos e anunciá-los a nós, para que os cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer:
Quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. A vida ou a morte. Deuteronômio capítulo 30, versos 15 em diante. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Deuteronômio, capítulo 31, verso 1 em diante. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho força para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Sehon e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A leitura da lei. Deuteronômio capítulo 31, versos 9 em diante. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos,
que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. A futura rebeldia de Israel. Deuteronômio capítulo 31, versos 14 em diante. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, para que eu lhes dê ordem. Assim, Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, e a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu estarei com você. O livro da lei é posto ao lado da arca. Deuteronômio capítulo 31, verso 24 em diante. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunho contra vocês, porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que, depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as bordas das suas mãos. O Cântico de Moisés, Deuteronômio capítulo 31, versos 30, até o capítulo 32, do verso 1 em diante. Então
Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele, Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhes dirão: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre eles. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite de pedra dura. Alimentou-o com colhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes. Com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou. Por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam,
para que não digam, a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto, e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderiam um só perseguir 1000, e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. A seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos. Quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre, então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações, que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam, agora que eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão dos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida, e por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O fim da vida de Moisés. Moisés vê a terra de Canaã. Deuteronômio, capítulo 32, verso 48 em diante. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo, suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo. Como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse, Deuteronômio capítulo 33, verso 1 em diante, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Sei, resplandeceu desde o monte Parã,
Ele veio das miríades de santos. À sua beira havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia do Senhor, o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De Josué ele disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente do céu, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Dedã disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores, e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Azer disse: bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de vocês ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus destilarão orvalho.
Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Deuteronômio capítulo 34, verso 1 em diante, a morte de Moisés. E o último capítulo. E o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito da sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. E aqui nós terminamos o livro de Deuteronômio. E só tenho a agradecer por conta da consistência e por conta de que o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. A dedicação vale mais do que esforço. A boa vontade na leitura vale mais do que apenas ler. Obrigado, Pai. Graças te dou por mais um dia. E uma coisa, Pai. Sê conosco nas próximas leituras, na próxima playlist que nós entraremos, na próxima série que nós entraremos do livro de Josué. Sê conosco até o final da Bíblia. Pai, muito obrigado.